Então nós vamos ler Tiago capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 27. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar. Senhor, aqui está a Tua palavra lida, é a Tua palavra viva e eficaz, inspirada pelo Espírito Santo. E aqui estamos nós. Não sei se tão perto ou longe dessa palavra. Mas quem une essas duas coisas é o Senhor. E essa é a nossa oração. Traz a palavra na nossa vida. Põe a nossa vida na palavra. Une essas duas coisas. Nós queremos pedir que o Teu Espírito nos ensine, nos ilumine, para que a gente possa ter saúde na nossa vida espiritual. E essa saúde irradie, escoe para todo o nosso ser. Deus, não permita que nada nos roube neste momento. Não permita, Senhor Deus, que as preocupações, as coisas do nosso próprio físico, das nossas emoções, do mundo lá fora, Senhor, do contexto que estamos, ou até mesmo do mundo espiritual, Senhor, nos roube neste momento. Mas que mente e coração estejam presos à palavra e recebam do Deus da palavra. E haja aquilo, ó Deus, que o Senhor deseja produzir em nós. Curas da alma, libertações, fortalecimento, renovação, edificação, consolo, correção, confronto, debaixo do Teu amor. Cremos que o Senhor está aqui, o Senhor fala conosco, e nós somos as Tuas ovelhas que Te ouvem. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, principalmente para quem está visitando a gente hoje é um culto um pouquinho com uma liturgia diferente, que a gente chama de culto com escola bíblica. Então a gente teve o louvor, vai ter uma palavra agora, daqui a pouco a gente termina o culto mais cedo e fica aqui todo mundo e a gente já segue com a escola bíblica no próprio culto, tá? Mas a gente não vai deixar de ter a pregação. Então, vou controlar meu horário aqui, rapidinho. Mas eu quero começar compartilhando uma experiência que ilustra a necessidade desse texto. Acho que 21 anos atrás, eu comecei a dar aula no seminário que eu estudei, a diretora me chamou para dar aula numa extensão, ficava lá na Zona Norte. E eu era novinho na época, né? Tinha 22 anos, assim, e muito inseguro, assim, para dar aula, né? E a matéria que me deram para dar aula era homilética. Homilética é uma matéria que ensina a pregar. Tolinho, né? E é muita responsabilidade essa matéria, porque você tem que ensinar o aluno a preparar o sermão e depois a pregar esse sermão que ele preparou. E a prova, o aluno tem que pregar. E eu lembro que no dia que a gente toda a sala ia examinar um aluno, eu também ficava um pouco nervoso nesse processo avaliativo, mas eu lembro de um aluno que me chamou e disse assim: professor, eu não vou pregar. Eu falei: por que você não vai pregar? Ele falou: porque tudo que eu vou falar, eu estudei no texto, a minha vida está
gritando por tudo que eu vou falar. Eu não tenho condições, eu não venci ainda para falar o que eu tenho que dizer. Eu não lembro qual era o texto que ele ia abordar. Aí eu virei para ele e falei assim, que bom. 2 coisas eu falei. Você não vai pregar a sua vida, mas a palavra. Graças a Deus. Porque se a sua vida está longe, você vê a necessidade, você vê uma coisa distinta, ainda bem que a gente não prega a gente mesmo. O pregador não é a mensagem. 2, você é o maior necessitado do evangelho que você prega. Pois é, irmãos, eu quero começar sendo vulnerável no sermão de hoje. O texto de hoje é daqueles que eu diria, eu não vou pregar esse texto. Porque ele é um texto que fala da ira. E a ira está atrelada ao controle. Sempre que a gente gosta de controlar coisas, controlar situações, dominar problemas, dominar pessoas com problemas, e a gente não consegue controlar do jeito que a situação pede, a gente fica irado. Quem é pai sabe disso. Não é? Você tem um controle da rotina, e a criança não entra naquela rotina. Qual a primeira coisa da nossa carne? Irá. A minha, pelo menos, por isso que eu falo, não podia estar aqui pregando esse texto. Porque a primeira coisa que vem é a ira. Fala, opa, como assim não vai fazer? Eu mandei. Aí você tem que ter graça de Deus para não escalar o volume, para saber encontrar mecanismos para corrigir um erro. A situação está errada, não é que a gente não esteja com a razão. Mas o ponto é de que maneira as virtudes de Cristo permeiam processos em que nós não temos controle. E eu quero começar esse sermão, apesar de partilhando com vocês esse depoimento, trazendo uma sentença que brota desse texto que a gente leu. Uma fé verdadeira, ela não é só aceitação intelectual. Guarda isso no teu coração. Fé verdadeira não é só aceitação intelectual. Precisa ler, precisa entender a palavra. Mas uma fé verdadeira, além de aceitação intelectual, ela vem acompanhada de ação. Fé verdadeira é eu sei e quero viver. A Bíblia diz e eu, no poder do Espírito, quero praticar. Isso é fé verdadeira. Fé verdadeira é a gente levar a sério o que Deus nos diz na palavra. Por isso, a gente hoje, nesse sermão de hoje, o tema dele é não apenas ouvir, mas praticar a palavra de Deus. E uma vida cristã pura, sem mácula, como está lá no versículo 27 que a gente já leu, uma vida incontaminada com o mundo, é a vida de alguém que não é perfeito, mas é a vida de um pecador arrependido, que vê em Jesus o santo, o modelo, e permite que o Espírito Santo forje Jesus em si mesmo. Por isso hoje nós estamos aqui para sermos avivados por Deus com esse ponto do Evangelho. Deus, eu quero uma fé que entende, mas entende para viver. Eu não quero só entender o sermão neste momento, mas eu quero pensar esse sermão de segunda a sábado, até que no próximo domingo o Senhor vá trazendo novas porções da tua palavra. E para isso, meus irmãos, a gente tem um único recurso. Talvez você olhe para você e diga assim, eu não tenho força para viver a palavra. Ninguém tem. Mas há um Deus que é força e poder. E Ele mora em você. Ele mora em mim. Ele é a força na fraqueza. Paradoxo da fé. Ele é o poder para o fraco. Ele é a resposta para aquele que não é a resposta. E a nós nos cabe o quê? Buscá-lo, força e poder. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Como Ele é força para você viver a palavra? Ele implantou a palavra no crente. A gente leu isso no texto. E a palavra que está lá, ele enraizou sua vida no Evangelho.
Talvez você esteja aqui dizendo, eu não conheço muito bem Jesus, não. Eu estou vindo aqui hoje para... Vocês estão falando igreja de crente. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus é poder. Ele é um poder maior que você. E assim como eu estou sendo vulnerável de dizer que às vezes eu tenho outros controles dos instintos, por exemplo, no caso da ira, mas há um poder maior do que os nossos instintos, que é o Senhor. Por isso o evangelho é para os fracos. E esse Deus opera de dentro para fora, ele coloca uma nova raiz, ele implantou a palavra em nós, está lá no versículo 21 que a gente já leu. E isso faz eco com o texto de Deuteronômio, capítulo 30, verso 14, e também com o livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 31, em que Deus diz, olha, eu não vou apenas dar uma lei em pedra, mas eu vou dar a vocês um coração de carne. Para que esta lei fique escrita aqui dentro. Deus colocou a palavra dentro de você, e a palavra de Deus é poder. Então, uma vez que Deus implantou, enraizou a nossa vida com a palavra, no poder do Espírito, vamos ouvir e praticar a palavra, ainda que frágeis e falhos, mas dependentes da graça de Deus, porque Deus opera o seu poder na nossa fraqueza. E em que a gente manifesta que nós damos testemunhos de que estamos ouvindo e praticando a palavra. Tiago coloca um ponto aqui. Como você trata o seu semelhante. Como você trata o seu próximo. Seja ele quem for. Seu irmão em Cristo, parente em casa ou na família estendida, cidadão na cidade de São Paulo, no Brasil e no mundo, e até os teus inimigos, aqueles que não te querem bem. Uma das maneiras, uma bússola, para a gente saber se nós estamos ouvindo e praticando a palavra, é como a gente se relaciona com o nosso semelhante. E aí Tiago dá algumas lições. Eu vou trazer uma delas, porque a outra, junta com o sermão da semana que vem, a gente pode desenvolver melhor. Mas eu quero que você preste bastante atenção nisso. Primeira coisa, para a gente se lembrar, Deus quer que a gente tenha uma fé verdadeira. E uma fé verdadeira não é só assentimento intelectual, mas é saber a palavra, para agir conforme a palavra. Mas eu não tenho poder para agir, Deus sabe disso. E Ele infundiu o Evangelho dentro de você. E quando Ele coloca a palavra, Ele enviou o Espírito. O Espírito é o poder para o fraco. Então, com fé no Senhor, a gente pode dizer, eu me comprometo, porque eu confio em Deus. E uma fé em prática se manifesta em como você trata o seu semelhante. E aí Tiago coloca dentro da maneira como a gente trata o nosso semelhante, o uso que a gente faz da nossa língua. Tiago é escrachado, né, irmão? Ele é muito claro. E aí ele vai falar do uso da língua e da ira contra o nosso semelhante. E é isso que Deus quer nos ensinar hoje. Aquele que tem uma fé em prática, porque depende do poder do Espírito, e essa fé é a fé verdadeira, ele busca em Deus sabedoria para ter uma língua controlada. Uma língua controlada. Está lá do versículo 19 até o versículo 21. Irmãos, ser um bom ouvinte da palavra nos faz ser um bom ouvinte de pessoas. O que é que ele disse? Primeiro, você seja pronto para ouvir. Quando a gente está irado e quer controle, o que é a primeira coisa que a gente faz? Falar. E Tiago está dizendo, não. Cheio da graça e do poder de Deus, a primeira coisa que o Evangelho vai fazer em você é você ter uma escuta pastoral. Eu não sou pastor, isso é problema do Cristo. Não, senhor. Isso é prerrogativa do pastor Jesus e ele mora aí. Uma coisa é a gente ter Jesus, o nosso pastor, e Cordeiro de Deus vivendo em nós. Outra coisa é o ofício pastoral, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Mas o Evangelho de Cristo, quando você está cheio da palavra, e ela foi dada a nós, o Espírito de Deus põe a palavra na nossa vida, ouvir o Evangelho e deixar que o Evangelho mostre Deus. A gente vê Deus na palavra.
E quando a gente vê o Senhor, automaticamente a gente vê a si mesmo. Isso nos educa a ouvir a voz de Deus. E um bom ouvinte da voz de Deus se torna, não é que é uma característica de personalidade. A gente não nasceu com isso, tem gente que nasceu. Mas o ponto aqui não é uma questão se você é propenso a ouvir e entender pessoas ou não. O ponto é que Jesus, habitando pela palavra na sua vida e no poder do Espírito, nos ensina a sermos bons ouvintes do nosso próximo. A olhar para o nosso próximo e dizer, o que está por detrás disso que ele falou contra mim? Só o Evangelho vai fazer você pensar sobre isso. Por que é que o meu filho rebelde não quer obedecer agora nessa ordem, no comando da rotina? Qual é o nome desse pecado? Por que é que aquela pessoa lá no meu trabalho, eu sempre lavo os pés dela como Jesus Cristo fez, e ela abusa da humilhação de Jesus na minha vida e põe um cabresto no meu cangote e fala, vamos cavalinho. Ou outras situações em que você diz, Deus, eu não aguento mais as ações, as palavras, as reações, os vícios do comportamento dessa pessoa. Tiago está dizendo que quem está cheio da palavra vai ser um bom observador e ouvinte, não com o intuito de fazer erro virar verdade. Pecado é pecado, tem nome e precisa ser confrontado e tratado. Pecado tem nome, precisa ser nomeado. Mas o que ele está dizendo aqui é que antes de falar, a gente, pela graça e poder do Espírito, com a palavra que foi implantada em nós, o Evangelho nos dá as virtudes de Jesus, para que a gente tenha um olhar cristocêntrico para a pessoa que está errando com a gente. E se a gente vai no confronto, a gente não vai para ter razão. A gente vai para que Cristo ganhe espaço naquela vida. Então a primeira coisa que um bom ouvinte da palavra faz é ser um bom ouvinte de pessoas e procura encontrar a fonte do pecado para que ele seja tratado. Quer esteja na pessoa, entre você e essa pessoa, ou em você mesmo. O Evangelho nivela as coisas por Jesus, irmãos. E Jesus é santo. Em tudo aquilo que ele fala, em todo o seu procedimento, Jesus é santo. E uma vez que a gente é um bom ouvinte, ele está dizendo pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio para se irar. A palavra que ele usa para tardio na ira é que você tem um poder do Espírito para refrear o seu ímpeto. O ímpeto de controlar. E ira está associada a controle. E ele está dizendo, nessas horas a gente quer controlar na nossa própria força. Ele está dizendo, o Espírito de Deus ele é o poder. E aí você pode ser moroso para manifestar esse seu controle. Ele está dizendo, às vezes a gente vai sentir, você vai sentir ira, não está condenando quem está sentindo, estou com uma ira dessa pessoa. Mas o que ele está dizendo é, mesmo sentindo, cheio do Espírito, você não precisa explodir essa ira e ferir o que está te ferindo. Jesus não faz isso. Por isso, irmãos, tem uma equação aqui. Devia ter posto ali, mas vou pedir para vocês prestarem atenção em mim aqui. O sermão de hoje é isso aqui. Então já vai acabar. Se você não sabe ouvir, mas tem isso somado, tá? Mais aí é somado. Não sei ouvir a palavra e ouvir pessoas. Junta com falta de controle no falar, igual uma ação indeterminada, descontrolada, conduzida pela ira, e aí você vai manifestar isso possivelmente na maneira como você responde e trata o seu semelhante. Difícil, né, irmãos?
A Bíblia nos diz que há um santo, um justo, é Jesus Cristo. A gente não pode olhar esse nivelamento da palavra em Jesus numa perspectiva moral. A Bíblia diz que nós todos pecamos, mas fomos alcançados por redenção, e Jesus vive em nós. E o nosso desafio hoje é deixar o Cristo que habita em você crescer. E Cristo cresce como? Quando a gente se despoja da gente mesmo. Há um convite da palavra de Deus para mim e para você hoje. Se você é uma pessoa que em alguma medida é uma pessoa irada e controladora, e às vezes o irado e controlador não é uma pessoa que grita, mas às vezes a gente pode implodir essa ira dentro de nós e a gente sofrer calado, mas o controle está ali. Se você não é um bom ouvinte da palavra, se eu não tenho sido um bom ouvinte da palavra e tenho sido um péssimo ouvinte de pessoas, e a nossa primeira ação é já ir falando, que o Espírito de Deus hoje encontre em mim e em você um coração humilhado para dizer: Deus, eu preciso acolher a tua palavra. Foi o que Tiago falou. Se acontece isso com você, o que você tem que fazer? Acolha a palavra com mansidão. O que é mansidão aqui, irmãos? Mansidão é entre você ter o controle forte das suas reações, eu sou assim mesmo, vai ter que me engolir. Ou você ser aquela pessoa dizer: eu abduzi, peguei uma química e pum, me alienei. Ele está dizendo que não. Acolha a palavra com consciência do que é forte em você. Isso aqui é forte, isso me fere pessoas. Eu preciso vigiar sobre isso que está em mim. Mas eu não tenho poder. Mas há um poder maior do que eu, é o poder do Evangelho. Acolha a palavra com mansidão. Deixe Deus derrotar você. Deixe que a palavra que sair da tua boca para confrontar pecado produza vida, saúde, cura, libertação, e não mais ferida. Esse sermão de hoje, irmãos, é um sermão para a gente olhar como a gente se relaciona e trata o nosso semelhante. É um sermão que eu tenho que chegar em casa hoje e dizer: Mariu, aponta os meus pecados. De verdade. Igreja, quais são os pecados do seu irmão em Cristo Jesus, cristiano? E não é isso, irmãos, é bênção para nós. É você compartilhar com seu amigo lá da escola, do trabalho, da faculdade, dizer: onde que você vê as minhas fraquezas? E de que maneira elas te ofendem? E a gente poder dizer: Deus, eu quero que Jesus Cristo, eu não quero ser a minha vida melhorada, mas eu quero que o Filho de Deus cresça em mim. Eu quero que o Filho de Deus se manifeste aqui, apesar das minhas fraquezas. Há esperança, irmãos. Por isso, Tiago disse: acolha a palavra com mansidão. Acolha a palavra em submissão a Deus. Deus é maior que você. Deus é maior que as suas fraquezas. Deus é maior que os seus instintos. Deus é maior do que a nossa vulnerabilidade para o pecado. Há uma vulnerabilidade maior, que é a santidade de Deus, que quando Ele nos chamou para a conversão e a gente se rendeu a Ele, a gente descobriu: Deus, eu sou um pecador, mas quando eu vejo a tua santidade, eu quero ser como Jesus. Isso foi Ele que colocou aí. E esse Deus usa isso para trazer o Filho de Deus em você e em mim. E há uma coisa, irmãos, quando a gente tiver aquela necessidade de controle do outro que está errando, você não muda coração de pessoas. A gente é pai, a gente é professor, amigo, pai, irmão, genro, sogro, sogra, patrão, empregado, mas você não muda caráter. Você não chega lá no âmago da pessoa, mas tem uma voz que chega. Tem uma voz que chega lá e convence do pecado e da justiça e do juízo. Essa voz é a voz de Deus. Portanto, quando você estiver naquele momento de dizer: eu estou cansado de corrigir essa pessoa. Eu me desgastei, eu não aguento mais o vício de caráter dessa pessoa. E você partir para a ação humana para tentar corrigir o que só Deus pode mexer no coração, dobre os teus joelhos.
e diga: Deus, eu não chego lá, mas o Senhor chega. Dá um basta nisso. Por amor a Ele, tem misericórdia dessa vida. Senhor, liberta essa pessoa. Senhor, restaura essa pessoa. Senhor, a minha palavra não vai fazer nada, mas a tua palavra ainda que se for a tua palavra na minha boca, que ela saia santa, mas que não seja a minha palavra controladora. Irmãos, às vezes há momentos em que a gente precisa falar menos e dobrar os joelhos e orar mais. E esperar. Porque Deus não perdeu o controle de vidas e circunstâncias, e Deus vê tudo. E Ele é santo no proceder dele. Você não muda o coração do seu marido, da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu cônjuge, do seu patrão, do seu empregado, nem o seu. Mas há um Deus nos céus, Criador dos céus e da terra, poderoso. Ele convence pessoas do pecado. E quando Ele mostra o pecado da pessoa para ela mesma, ocorre uma obra de milagre. Uma libertação que só o Evangelho pode fazer. Mas a gente vive num mundo imediatista, que a gente não tem paciência para esperar. E se Deus falasse, vai demorar um tempo essa luta aí, a gente fala, não vou esperar, então já que Deus não faz, eu vou agir. E aí vem a boca, falando cheio de controle e ira. E aí é pecado, gerando pecado, arrumando pecado com pecado. E um abismo vai chamando o outro, e o atoleiro vai aparecendo. Quando que se a gente dobrar os joelhos e disser, Deus, se o Senhor quiser que eu fale a tua palavra como um profeta do Senhor, que o Senhor me dê graça, que eu seja um bom ouvinte, encontre o nome do pecado e seja um instrumento do Senhor para a salvação dessa vida. O controle é dele. Você não é dono do seu pai. Você não é o criador do seu cônjuge. Você não é o responsável pelo seu casamento. Deus te deu filhos, mas você não é o gerador, criador deles, porque, em última palavra, todos nós somos responsabilidade de Deus. E nós precisamos nos dirigir ao soberano e dizer, Ele é teu. Toma conta. Por isso, você pode orar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é santo e justo, disse Tiago. E Ele está aqui. Então hoje, se você tem carregado um fardo nas suas relações com o seu semelhante, e essa relação tem sido permeada por lutas, em que você está exausto por conta da sua própria ira, porque quer controle, e tenta com a maior boa vontade resolver situações que a própria humanidade e a carne não resolvem, Deus está aqui. Acolha a palavra com mansidão, disse Tiago, em submissão a Deus. Se Deus quiser te usar, Ele vai te conscientizar disso. Mas uma coisa é certa, parece que se você não fizer nada, o pecado vai ganhar proeminência e vai tomar as rédeas. Não. Deus tem o controle de tudo. E orar, irmãos, é uma grande ação. Eu queria que nós orássemos hoje sobre este pontinho. Senhor, eu quero ouvir, mas eu quero viver a palavra. E eu não tenho escutado direito, muito menos falado direito. A minha fala não produz reconciliação, mas produz divisão. A minha fala fere. Talvez você esteja falando, ferindo, porque você está ferido. E o ferido fere, viu, irmãos? Todo coração ferido dá, você não percebe, mas você dá a mesma seta que te atingiu para pessoas que talvez nem mereciam isso. Que o Espírito de Deus nessa manhã cure os nossos corações. E a gente sabe que é um Deus que tem controle. Se você está aqui hoje dizendo, Jesus, dá um jeito em mim. Ele tem poder para refazer a sua vida nele mesmo. Nós servimos a um Deus que não nos abandona, mas que vê Jesus em nós. Nós servimos um Deus que nos escolheu, e Ele permanece e entrega a sua obra de formar Jesus em nós. Não desista. E isso não é uma palavra de motivação, é uma palavra de consciência de que nós não fazemos a nossa própria vida, mas Deus nos molda conforme o caráter do seu Filho,
E ele deixou duas coisas, a palavra e o Espírito Santo. Clamemos o Espírito Santo e guardemos a palavra no coração. O Senhor dará testemunho de Jesus em você e Cristo será glorificado. Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Mas nós não queremos só ouvir. Nós queremos ouvir e praticar. Essa é a fé verdadeira. E o testemunho de uma fé verdadeira, Senhor, o testemunho de uma fé verdadeira é aquele, Senhor, que trata os seus semelhantes a partir de Jesus. Todos nós precisamos, ó Deus, desse avivamento. O Senhor é o poder. Deus, que essa palavra nos encha de esperança, de que o Senhor pode fazer isso. Se a palavra disse, é porque o Senhor faz. O Senhor pode nos fazer bons ouvintes, pessoas prontas para ouvir, pessoas tardias para falar e pessoas tardias para se irar. Que quando houver necessidade de abrirmos a boca, que seja, Senhor Deus, a palavra de Cristo. Que seja o confronto do pecado, não com ira, mas com amor, graça, bondade e misericórdia. Que seja, Senhor Deus, o aconselhamento, Senhor Deus, para oferecer edificação e consolo e exortação no poder do Teu Espírito e que haja crescimento em todos nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem falado conosco e continua a nos dirigir nesse momento de ensino da Tua palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém.